Namaskar e sejam bem-vindos à nossa lição número 5 do nosso curso Meditação e Yoga. Hoje, então, falaremos sobre Santosha, contentamento. Faremos uma breve prática de meditação. Também falaremos sobre o Brahmacharya. Tudo é expressão da consciência cósmica. E no final, temos então a oportunidade de fazer perguntas e respostas. Vocês podem também, ao longo da aula, colocando suas perguntas no campo Perguntas, na caixinha de entrada, e vamos selecionando para o final da aula o Dada responder todas a vocês. Vamos agora, então, ao Dada Hananditananda. Bem-vindo, Dada! Namaskar, muito obrigado e bem-vindo a todos à nossa lição desse curso. Vamos continuando esse curso de meditação. Uma das coisas principais do curso é a prática. E a prática depende de alguns fatores. Os principais são a perseverança, sempre continuar, nunca deixar. Porque, às vezes, na nossa vida tem momentos fáceis, tudo vai bem, aí a gente está fazendo meditação, aí chegam momentos difíceis e a pessoa se perde um pouco, mas nesses momentos é que precisa continuar com a prática. Então, essa perseverança é muito importante. Mesmo que no momento de fazer meditação a gente sinta muita dificuldade, pensando em tantos outros problemas, mesmo assim está funcionando e está ajudando. Ser constante quer dizer todos os dias. E o melhor é 2 vezes por dia, porque um dia é como um ciclo. E a gente vai dormir, levanta de manhã, refeições, as nossas atividades diárias seguem um ciclo. Então, também a meditação precisa entrar nesse ciclo. Essa constância é muito importante. É como comida, não? A gente come todos os dias, ao menos 3 vezes, às vezes mais. Na meditação, ao menos 2 vezes. 2 vezes seria o mínimo para realmente ter os benefícios. Depois, a regularidade. É a mesma coisa, a regularidade. Ser muito regular, no sentido de escolher um horário para fazer meditação e fazer mais ou menos naquele horário todo dia. Claro, pode variar um pouco, mas se a gente pensa, faço de manhã e antes do jantar, ou de manhã antes de dormir, e fazer assim nesse horário todo dia, e não tipo, agora eu tenho um momento livre, faço meditação, agora eu tenho outro momento, faço meditação, cada dia numa hora. Porque o corpo se acostuma e segue esse ritmo. Depois, aumentar gradualmente. Começa com um pouquinho, eu estou dizendo 5 minutos, mas depois vai aumentando. Quando a capacidade aumenta, a gente pode aumentar a prática. Já de 5 minutos, pode também ir para tipo 10 minutos. Não? Então, já fazer um pouco mais. Bom, e o último ponto é adicionar novas práticas ao aprender. No nosso curso, a gente está fazendo a meditação com o mantra universal e eu estou ensinando práticas de Yama Niyama. Yama Niyama a gente faz durante o dia. Porque durante o dia a gente está em contato com outros seres e a gente está em contato com a gente mesmo. Então, aí são as oportunidades para praticar esse Dhyana e Niyama. E aquelas 2 vezes, 10 minutos, 5 minutos, de fazer a meditação em silêncio. São complementares, os dois se ajudam uns aos outros para dar um bom resultado. Então, isso eu queria introduzir esses fatores que são importantes para a nossa prática. Bem,
Agora faço uma pergunta para vocês, que é para ver como vai a prática. Vamos ver. Ok, tá aí. Se praticaram a meditação nesse período entre a última classe e a de hoje. Ok, temos 67% de respostas. Eu espero ainda um pouquinho para ver se consigo mais respostas para ter uma ideia mais geral. Ok. Já passamos dos 80. Então vamos fechar aqui. Esse é o resultado. Interessante. 40% sim, 2 vezes todos os dias. 20% sim, todos os dias ao menos uma vez. 20% sim, quase todos os dias. E 20% somente alguns dias. Tá bem, porque a maioria está praticando mais, mas ao mesmo tempo, vocês que estão praticando um pouco menos, façam um esforço. Esse esforço é realmente importante e vocês vão ter os benefícios. É um pequeno investimento de tempo, mas os benefícios são muito grandes. Bem, eu vou agora, fecho aqui e vou continuar com os pontos de hoje. Agora, os pontos de hoje vão ser, um é Santosha. Santosha, o que quer dizer? Seria estar contente, contentamento. Um estado mental. Uma coisa interior, nossa, então depende só da gente. Se depende só da gente, é um ponto de niyama. Então, no niyama, são coisas que a gente faz dentro e que se expressam fora, mas dependem somente da gente. Então, essa capacidade de manter, podemos dizer, positividade ou esse contentamento, é uma coisa que depende da gente. Não é que, por exemplo, pode acontecer muitas coisas fora, muitos acontecimentos desagradáveis, relações com outras pessoas também que não foram tão boas, mas mesmo assim, a gente não pode deixar que isso entra dentro da gente. É como, imagina que a gente está dentro da água e a água está chegando no nariz, não? Não podemos deixar a água passar do nariz. Nesse caso, a gente pode estar muito afetado das coisas fora, mas não deixar esse estado interior de paz, de tranquilidade, de contentamento, deixar a gente. A gente tem que manter. Uma coisa, ou algumas coisas que ajudam, por exemplo, muita gente está descontente porque não tem um objeto, uma propriedade que eles querem. Mas se a gente lembrar que os itens essenciais que a gente realmente precisa são limitados, mas os desejos podem ser infinitos. A gente pode desejar isso, 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 tanta coisa a gente vai desejar. Mas podemos sempre perguntar-nos, realmente tenho necessidade disso? Por exemplo, hoje, se eu estou guiando um carro que custa 20 mil reais, mas eu quero um que custa 40, 50, mas realmente tenho necessidade ou esse é suficiente para mim? Então, se eu me concentrar no que realmente necessito e ficar satisfeito com isso e não aumentar tanto os meus desejos, eu posso manter um estado dentro de estar contente.
Se eu consigo controlar a cobiça e a ambição. A ambição é bom a gente querer melhorar, é bom a gente querer fazer mais. Ao mesmo tempo, não demais. Não. Assim, se a gente conseguir esse controle, já ajuda muito essa prática de santosha. Depois, para ficar realmente estabelecido na prática, seria quando esses desejos nem chegam na nossa mente. Aí, se, por exemplo, o desejo de ter alguma coisa que a gente não consegue vem na mente, a gente fica um pouco descontente, depois controla. Isso tá bom, é prática. Mas no momento que esse desejo nem chega, aí quer dizer que a gente está estabelecido nessa prática de santosha. E esse contentamento é um estado mental, é um estado interior. Depende só da gente. E queria recordar, como sempre, que é uma prática. O que eu quero dizer quando eu uso a palavra prática? Eu quero dizer que hoje eu não sou perfeito, mas estou fazendo o meu melhor. Nesse fazendo sempre o meu melhor, eu estou melhorando, estou ficando mais estabelecido na prática, até chegar um momento que fico completamente estabelecido. Mas não precisamos preocupar se, por exemplo, hoje ainda tenho muitos defeitos, tudo bem, não tem problema. Na meditação a mesma coisa, hoje eu fecho para meditar, começo a pensar outras coisas. Não se preocupe, faça a prática e o melhoramento vem pouco a pouco. Eu faço sempre essa comparação com o corpo. Se eu vou fazer exercícios, fazendo os exercícios pouco a pouco, meu corpo vai ficando mais forte. Não é de um dia para o outro. Talvez pode passar 1 ano, 2, tenho sempre que continuar, não posso parar, não posso, por exemplo, faço 1 mês de exercício e depois 2 meses sem fazer, depois 1 mês fazendo. É melhor continuar sempre e aos poucos a gente vai melhorando. O mesmo com a meditação, com o dhyana e com o niyama. O importante é ter consciência dessas práticas. E por que esse dhyana e niyama? 5 práticas de dhyana, 5 práticas de niyama. O porquê é que existem tantas coisas que a gente pode fazer. Hoje podemos ir numa livraria, vamos ver tantos livros dizendo o que devemos fazer para melhorar a nossa vida, melhorar nós mesmos. E vai ter milhares de pessoas dizendo milhares de coisas diferentes. Qual que é o mais difícil? O mais difícil é saber o que é o mínimo necessário. Essas 2 palavras são muito importantes. O mínimo que eu tenho que fazer, que é necessário para o meu progresso. Baseado nessa antiga prática do yoga, esses 5 pontos de dhyana e 5 pontos de niyama é o mínimo necessário para conseguir estabelecer uma boa relação com os outros e uma boa relação com nós mesmos. Então, se eu tenho algum problema comigo mesmo, estou insatisfeito, muitas situações, o que eu tenho que fazer? Pego os 5 pontos de niyama, escrevo e depois verifico. Estou seguindo todos? Se estou seguindo, quer dizer que eu estou fazendo o mínimo necessário para melhorar a mim mesmo. E se eu continuar, pouco a pouco,
vou resolver todos esses problemas. A mesma coisa em relação aos outros. Eu tenho relações de conflito com tanta gente? Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Pega os 5 pontos de Dhyama, escreve e depois vê. Eu estou seguindo esses 5 pontos na minha relação com os outros? Se eu estou seguindo, por força a relação vai melhorar. Se tem algum ponto que eu não estou seguindo, eu tenho que começar a praticar mais aquele ponto. Aí, pouco a pouco, a minha relação com os outros melhora. Então, isso é o segredo ou a importância do Dhyama e Niyama. Porque senão é muito difícil saber qual que é o mínimo necessário. E se eu vou começar a estudar, vou ler tantos livros que vão dizer tantas coisas e no final eu vou ficar muito confuso. Bem, então isso era sobre Santosha e um pouco sobre Dhyama e Niyama. Chegamos ao momento de fazer a nossa prática de meditação. E vamos fazer, como sempre, vou cantar o mantra, depois ficamos em silêncio, repetindo o mantra, canto um pouco de novo. Então, vamos fazer alguns minutos, ao menos uns 5 minutos, vamos fazer, ok? Bem, então preparem-se, sentem-se confortavelmente, aí onde estão, fechem os olhos. E vamos meditar com o mantra universal Bhavanam Kevalam. Quando fechamos os olhos, estamos conscientes do nosso ambiente, onde estamos, na sala, ou no quarto, na casa. Estamos rodeados por coisas, talvez pessoas, computador, celular. Esse lugar onde estamos é em um país. Esse país é no planeta Terra. Estamos sentados aqui nesse planeta, tranquilos, rodeados pela consciência universal. Escutamos e cantamos o mantra Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam
E continuamos a meditar com o mantra Baba Nam Kevalam. Repetindo o mantra mentalmente. Amanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Continuamos a meditar por alguns minutos mais, repetindo mentalmente o mantra Bhavanam Kevalam.
Bhavanam Kevalam 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 Bhavanam Kevalam. Continuamos repetindo o mantra na nossa mente. Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam. E podemos abrir os olhos, retornamos aqui agora, tranquilos. Bem, essa foi a nossa breve meditação. E vamos ver como foi a meditação de vocês. Tenho 43% de respostas, esperando algumas mais. Talvez alguns estejam ainda meditando. Chegamos a 57%. Mais algumas respostas seria bom. Bem, ok. Vamos. O resultado está muito interessante. Metade se sentem muito mais calmos e tranquilos, e metade só mais calmos e tranquilos. Ok, bem. Então, vou continuar com a segunda parte. Vai ser sobre um ponto de dhyana. Ou seria, a nossa relação com alguma coisa externa. O ponto de hoje sobre dhyana seria brahmacharya. Esse brahmacharya, o que quer dizer? Brahma seria a consciência cósmica, a entidade cósmica.
seria Brahma. Brahmacharya. Praticamente é ver a expressão dessa consciência cósmica em tudo, em todas as coisas, em todas as pessoas, porque, na verdade, tudo é consciência cósmica. Como o mantra, não? Quando a gente estava repetindo o mantra, Bhavanam Kevalam, tudo é consciência cósmica. Quer dizer que os objetos que estão aqui, as pessoas, no fundo, tudo é consciência cósmica. Se eu penso, por exemplo, que se o meu vestido é feito de pano e o meu corpo é feito de músculo, de gordura, parecem coisas diferentes. Mas se a gente for ver bem de perto, tudo é feito de átomos. Átomos, elétrons, prótons. Então, no fundo, é tudo a mesma coisa. Se a gente for mais profundo dos prótons e elétrons, a gente vai ver que tudo é consciência cósmica. Então, essa ideia do Brahmacharya é conscientemente procurar ver que tudo é expressão da consciência cósmica. Então, se eu estou fazendo uma ação, por exemplo, eu vou comer alguma coisa e estou em companhia de amigos. A comida é expressão da consciência cósmica. Os amigos, expressão da consciência cósmica. Eu, expressão da consciência cósmica. Mesmo a ação de comer é uma expressão da consciência cósmica. Então, tudo é expressão da consciência cósmica. Se eu praticar isso sempre, eu pouco a pouco vou começar a perceber isso. E isso é o Brahmacharya. É uma prática de dhyana, uma prática muito importante, talvez uma das mais importantes do dhyana, porque vai mudar a minha relação com todas as coisas e todas as pessoas. Se eu pensar, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu não gosto, não quero nem ver, meu inimigo, mas se eu começo a pensar que essa pessoa também é uma expressão da consciência cósmica, esse ódio vai diminuir, esse sentimento negativo vai diminuir. E mesmo com todas as coisas do mundo externo, os objetos, se eu pensar, esse objeto é muito ruim, é muito feio, eu não gosto e tal, mas no fim, tudo é uma expressão da consciência cósmica. Então, isso é o Brahmacharya, essa prática de dhyana muito profunda que podemos seguir. E, como sempre, é uma prática, algo que a gente tem que fazer. Não algo que a gente tem que já perceber, mas é algo que tem que fazer. Praticamente esse era o assunto de hoje e vou fazer uma revisão, um resumo do que a gente falou e vocês podem fazer perguntas, ok? Então, o que falamos hoje? Um ponto de niyama e um ponto de dhyana. Niyama são as coisas que dependem só de nós mesmos. Dhyana depende da relação com outros. O ponto de niyama que falamos hoje foi santosha. Praticar o contentamento, estar contente, que é uma prática, que é importante porque mantém uma atitude otimista, positiva. Depois, falamos do ponto de dhyana, Brahmacharya, que é ver a consciência cósmica em todas as coisas, que também é uma prática, algo que a gente tem que ficar praticando. Não é algo que vem automaticamente, algo que precisa
fazer um esforço. Mas, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa, eu penso, essa pessoa é a expressão da consciência cósmica, o objeto é a expressão da consciência cósmica. E eu vou dar um método prático de fazer isso. O método prático é assim: cada vez que vocês forem fazer uma ação, antes de fazer a ação, para por um momento, se possível, fecha o olho um pouquinho e pensa no mantra Baba Nam Kevalam. E aplica o mantra em tudo que você está fazendo, nas pessoas, nos objetos e tudo. E depois abre os olhos e continua. Se a situação for tal que você não pode nem fechar os olhos, não importa, faça com os olhos abertos. Antes de começar a falar com uma pessoa, pensa, Baba Nam Kevalam. Tudo é expressão da consciência cósmica. E depois começa a falar. Então, esse é um método prático. Bem, então, esse é o resumo do que nós vimos na aula de hoje. E para a prática da semana, continuando fazendo meditação 2 vezes. Quem está fazendo regularmente, aumentar para ao menos 10 minutos. Quem não está fazendo, então, a prática semanal, fazer meditação 2 vezes. E nessa semana, concentrar no Santosha e no Brahmacharya, nesses 2 pontos. Eu sei que tem muitos outros pontos do Dhyama Niyama, tenta Santosha e Brahmacharya para essa semana. E essa é a prática semanal. E agora podem fazer as perguntas. Tem alguma pergunta? Temos uma pergunta aqui sobre, enquanto estávamos meditando, que uma Sim. pessoa relatou que caía o corpo um pouco para frente. O que pode ser isso, enquanto ela está meditando, que o corpo estava caindo um pouco para frente? Ok, pode acontecer muitas vezes quando a gente está meditando. Uma coisa é a gente não sente tanto o corpo, porque é uma coisa que a gente está concentrando na mente, a gente não sente tanto o corpo. Então o corpo pode ficar assim menos sensível, mais leve e tudo. E pode ser que a gente não tenha o mesmo controle, então o corpo pode se mover, ou a gente pode até perder um pouco o equilíbrio e tudo. Por isso que a melhor posição para a meditação é a posição do lótus, porque aquela posição tem uma base triangular e mantém o corpo muito equilibrado. Mas eu sei que muita gente não pode sentar no lótus, então sentem numa cadeira ou numa outra posição, mas menos difícil. Mas sempre é bom estar consciente que mesmo sentado numa cadeira, sentado de um modo que se você perde a consciência do corpo, não cai, ok? Mas é normal que a gente pode perder um pouco a consciência do corpo e tudo, isso é normal. Não precisa preocupar. Bem, outra pergunta? E quando se está meditando, Dada, se às vezes a pessoa fica tão tranquila que pode, por um momento, adormecer, né? E depois acorda de repente. Como é que funciona isso? Pode acontecer, especialmente se a gente está muito cansado. Por quê? Dormir, na verdade, o que é? A mente consciente fica como se paralisada. E a gente vai para o subconsciente. E se não tiver nenhum sonho, a gente pode até ir para um nível mais profundo, ok? E a meditação é parecido, porque quando a gente fecha os olhos e não está prestando atenção no mundo exterior, a gente vai para o subconsciente. E se a gente está muito cansado e não consegue concentrar muito no mantra, aí a gente pode ir para um estado de sono. Então, em vez de continuar a meditação, vai para um estado de sono e depois acorda de novo. Mas não é um problema. Mesmo que
você esteja meditando e vai num estado de sono e depois volta, não se preocupem, continuem, ok? Claro, tentando concentrar mais no mantra, vai evitar um pouco de dormir, mas pode acontecer e não precisa preocupar também. Como uma revisão, tem a meditação simples, com Baba Kevalam, e já vimos 4 pontos de Dhyama, e já vimos 2 pontos de Niyama. Falta 1 ponto de Dhyama e 3 de Niyama. Então, faltam 4 pontos, 2 na próxima aula e 2 na última aula. Mas vocês sabem que já vimos esses 6 pontos até agora. E, se possível, tentem praticar todos esses pontos. Mas, nessa semana, concentra no Brahmacharya e no Santosha, porque para ficar um pouco mais concentrado e experimentar melhor. Bem, e agora estão continuando com as perguntas. Se alguém tem ainda alguma pergunta, tem alguns minutos ainda. E se não tiver... Uma outra pergunta? Sim. Seria, quando a pessoa tem muita raiva de uma outra pessoa, por uma situação de mágoa, ou alguma briga, alguma coisa, o que pode ajudar ela a efetuar, né, fazer Brahmacharya nesse momento? Na verdade, sempre essas situações vão ter na nossa vida. Sempre vão ter essas dificuldades. A coisa é que, normalmente, quando eu tenho um conflito com uma outra pessoa, e fico com muito ódio da pessoa e tudo assim, né? Muita mágoa, no fundo, quem está perdendo sou eu. Porque sou eu que, por exemplo, quando vou fechar os olhos e vou meditar e vou ficar pensando naquela pessoa. A pessoa talvez não tenha não está nem aí para mim. Eu que tenho o problema. Por isso que tem esses pontos, para ajudar a manter a nossa mente limpa, não? Porque não tem nenhuma vantagem para a gente ficar lá com essa mágoa, com esse ódio e tudo. Então, o ponto de Brahmacharya é pensar que tudo é consciência cósmica. Então, mesmo esse acontecimento, essa coisa desagradável que aconteceu, é parte da consciência cósmica. Talvez seja algo para me ajudar, talvez seja algo para me ensinar alguma coisa. Então, vamos receber a lição dessas situações e amadurecer e ter um benefício. Claro, talvez eu possa evitar de encontrar essa pessoa. Ok, tudo bem. Porque se eu encontro essa pessoa, não me sinto bem. Ou se essa pessoa fez uma coisa muito negativa, eu posso até pessoalmente perdoar a pessoa, mas coletivamente, se a pessoa fez alguma coisa que é mal para toda a sociedade, eu pessoalmente posso perdoar, mas socialmente não. A pessoa vai ter que resolver aquilo, né? Então, a nível pessoal, é muito importante entender que tudo é expressão da consciência cósmica e não tem nenhuma vantagem para a gente de ficar com essas coisas na nossa mente. Se a gente entender isso e usando outros sentimentos para equilibrar esse sentimento que a gente tem no momento, ajuda. Então, eu digo, esse Brahmacharya é uma prática. Então, mesmo o meu inimigo, eu tenho que pensar, mesmo ele foi criado pela consciência cósmica, tem a sua
utilização. E também talvez me esteja ajudando para me fazer uma pessoa melhor, para me fazer uma pessoa mais forte. Então, tudo tem uma razão. Talvez essa ideia ajude um pouco a entender o Brahmacharya. Bem, ok. Se não tiver mais perguntas, a gente pode até terminar. E mais uma última aqui sobre Ok, Santosha. ok. Por exemplo, não sei se você conhece daquele livro Poliana, e essa menina Poliana, ela brincava do jogo do contente, Ah, ok. onde ela via tudo é positivo, né? Uma menina que ficou órfã, ela via o lado positivo das coisas. Santosha é isso? É você Sim, mais ou tá menos, vendo o mais lado ou menos. positivo e buscando. Sim, Santosha é mais ou menos isso. E é uma coisa interior, entende? Tudo pode acontecer, mesmo. Podem ter coisas realmente ruins que acontecem. Por exemplo, morreu meu pai, ok? Então eu fico muito feliz, muito triste, muito abalado e tudo. Mas eu tenho que entender que a vida é assim e conseguir manter dentro de mim um certo equilíbrio em frente a qualquer que seja a situação e fazer esse equilíbrio uma coisa permanente na minha mente. Então, esse contentamento é essa situação de não ser nunca insatisfeito. Como você disse do livro, eu acho que essa menina estava seguindo Santosha, porque tudo que acontecia, ela via o lado positivo e continuava mantendo a própria mente no positivo. Então, é algo possível e depende de como a gente pensa. Bem, ok. Mais alguma coisa? São essas as perguntas de hoje, Dada. Então, acho que por hoje está bem. E muito obrigado por participarem. E Namaskar, se você tem mais algo para dizer. Sim, também queria agradecer a presença de todos e falar que depois vocês vão estar recebendo o vídeo através do e-mail do Path of Bliss, e se tiverem outras informações também, vocês podem se comunicar e outras perguntas. E até a próxima terça-feira. Obrigada, Dada. Ok. Namaskar. Muito Namaste.